Na semana passada, mais de 700 mil brasileiros ficaram no escuro, sozinhos no escuro, no meio de uma pandemia. Aliás, muitos ainda estão. Depois de quase o estado inteiro do Amapá ficar por vários dias sem energia elétrica, sem água, com comida estragando na geladeira. Pelo menos a parte central da capital Macapá e outros pontos da cidade tiveram a energia restabelecida, de maneira provisória, graças ao trabalho de funcionários públicos da estatal Eletronorte que foram mobilizados para resolver um problema que nem era da responsabilidade deles, mas por conta de um incêndio causado na subestação da empresa espanhola Isolux Corsan. E agora o governo estadual adotou um cronograma de racionamento da energia elétrica, até a situação voltar a se estabilizar completamente. Morei os últimos 2 anos no Amapá, onde deixei amigos, colegas de trabalho, ex-alunos, que na semana passada me relataram, isso quando a internet tinha um sinal mínimo, a situação calamitosa que estavam vivenciando. Mas uma coisa não é surpresa para nenhum deles. Embora em menor escala, os apagões são algo constante no Amapá. E eu sempre me perguntava, como um estado cheio de rios, e que inclusive tem o maior rio do mundo, o Amazonas, que faz ali a fronteira, mesmo assim falta energia. E aí eu descobri que o problema não é nem interligação com o resto do país e nem mesmo produção de energia elétrica. Como isso daqui é um canal de divulgação de ciências humanas, resolvi trazer um vídeo aqui mostrando algumas informações e também apresentando uma reflexão pessoal a respeito do setor energético no Amapá e da política de privatizações. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas garanto que bastante informativo, porque foi fundamentado em bibliografia especializada que eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Por isso, se você puder curtir e se inscrever no canal, eu já agradeço. Antes de falar sobre o caso específico, vou resumir como a energia elétrica chega até nossas casas. Enfim, primeiro a energia é produzida nas usinas. Pode ser hidrelétrica, fotovoltaica, eólica, termoelétrica. No Brasil, a maioria é hidrelétrica. E depois de produzida na hidrelétrica, essa energia ela segue em fios aí de alta tensão até as subestações que ficam geralmente nas entradas da cidade. Vai existir transformadores que vão reduzir a voltagem dessa energia para ela seguir para as nossas casas. Mas antes de chegar até as nossas casas, existem pequenos transformadores na cidade que vão equilibrar ainda mais, vão reduzir ainda mais a tensão até distribuir para o padrão de energia que fica na frente da casa ou medidores de energia, e assim chega às nossas instalações. Ou seja, é um processo longo que pode ser distribuído em várias empresas. No caso de Macapá, quem cuida da parte final, ou seja, da energia que sai da subestação e vai para a cidade e chega até a sua casa, é a CEA, Centrais Elétricas do Amapá. Mas quem cuida da parte de transmissão da hidrelétrica até a subestação e da própria subestação é a Isolux Corsan, uma empresa espanhola que venceu um leilão de concessão em 2008 e tem a possibilidade de por 30 anos fornecer esse serviço. Já a gente volta a falar sobre a Isolux. Na última terça-feira, a estação em Macapá pegou fogo após ser atingida por uma tempestade com raios. Normal, né? Afinal, quase não chove em Macapá. Nessa subestação existiam 3 transformadores, um em funcionamento e 2 reservas, que aqui nesse vídeo a gente vai resumir como transformador 1, transformador 2 e transformador 3. O transformador 1, que estava em funcionamento, foi completamente queimado pelo fogo. O transformador 2, que era um reserva, ficou um pouco danificado devido ao incêndio. Ok, né? Sobra o transformador 3. É aí que entra a possível negligência da empresa que cuidava e administrava. Esse transformador 3 estava estragado desde 2019, do final de 2019. Ou seja, quase um ano depois de estragado, fazendo quase aniversário, eles não tinham consertado esse transformador. E por que não compraram um novo? E se caísse um raio na subestação?
Pois é, caiu. É importante ressaltar que somente o Oiapoque, lá no extremo norte, e Laranjal e Vitória do Jari, no extremo sul, não dependiam dessa subestação. E agora você deve estar se perguntando algumas coisas como por que eles não guardavam esses outros transformadores em outro lugar? Ou seja, se acontecesse um acidente na subestação, era só buscar esses transformadores. Não tinha para-raio nesse lugar? Essa que é a questão. Existia para-raio, mas o para-raio aparentemente não funcionou. Então pode ser uma falha do equipamento, pode ser uma falha do projeto da Isolux, é algo a apurar. Égua, não boto fé. Agora vamos falar um pouco sobre a trajetória da energia elétrica no Amapá até chegarmos à Isolux. A história da energia elétrica no Amapá se confunde com a história da exploração dos recursos naturais da Amazônia. A partir de meados do século XX, a Amazônia vai ser entendida como um lugar potencial para a produção de energia elétrica a partir das hidrelétricas, visando, claro, a alimentação do desenvolvimento industrial e das mineradoras na região. Tanto que a usina de Coaraci Nunes, ou a antiga usina da Cachoeira do Paredão, foi a segunda usina hidrelétrica feita na Amazônia. E a energia produzida nela visava atender principalmente a Icome, a empresa mineradora que extraía manganês no município de Serra do Navio, que fica ali próximo também de Ferreira Gomes. A obra foi iniciada em 1950 pela CEA e foi finalizada apenas em 1976, agora com a Eletronorte e com a CEA também. Mas a energia produzida não era suficiente para atender todo mundo do estado, por isso sempre se recorria a usinas termoelétricas ou unidades independentes também de termoelétrica, como a usina termoelétrica de Santana, que acabava aí queimando milhares de litros de óleo diesel por dia e, claro, poluindo a atmosfera com CO2. Daí, entre os anos 2000 e 2007, foram instaladas novas unidades geradoras nessa usina do Paredão para atender 13 dos 16 municípios. E é essa energia que segue para a subestação de Macapá e que é distribuída para outros municípios do estado. Quer dizer, isso quando não ocorre alguma falha de transmissão, os famosos apagões no município de Porto Grande, a galera deve saber, ou quando a subestação pega fogo e eles não consertam a tempo. Eu estou sentindo uma treta! Ok, mas como chegamos na Isolux? Embora a substituição da energia térmica pela energia hidrelétrica tenha sido em parte bem sucedida, sempre nos períodos de estiagem se recorria novamente à termoelétrica de Santana. E a defesa da redução da poluição, da sustentabilidade, da produção de energia limpa, que é, obviamente, uma defesa correta, mas ela acabou sendo usada como marketing político para poder fazer o Amapá se inserir no mercado atacadista de energia hidrelétrica. Leia-se, precisamos fazer barragens e construir mais usinas hidrelétricas no Amapá. Ora, mas o Amapá não tem muita indústria e também não tem tanta demanda assim de energia. Para onde que vai essa energia produzida nessas hidrelétricas? Daí apareceu o gênio do lucro. Vamos exportar para outros estados. Ah, mas como fazer isso? O Amapá não é interligado de maneira terrestre com outros estados devido aí à imensidão do rio Amazonas. Sabe o que a gente faz? A gente atravessa um fio da margem direita até a margem esquerda do maior rio do mundo e dane-se os impactos ambientais, tá resolvido o problema. E assim nasceu o Linhão de Tucuruí. Para construir, instalar e manter esse chamado de Linhão em Tucuruí, foi realizado um leilão em 2008, cujos vencedores ganharam o direito, a autorização para poderem construir, instalar e garantir a manutenção da interligação Tucuruí-Macapá-Manaus. A concessão foi dividida em lotes para evitar os riscos do investimento. Um dos lotes foi arrematado pela Eletronorte junto com empresas privadas e 2 dos 3 lotes foram arrematados pela Isolux Corsan. E a Isolux criou 2 empresas para cuidar do serviço de cada lote, Linhas de Macapá e Linhas do Xingu. Portanto, é a mesma empresa que instalou e que cuida do famoso Linhão de Tucuruí, famoso por problemas. A galera do Amapá sabe como é. Nesse linhão passa energia elétrica e também telefone e internet. Essa rede começa no Pará, no município de Tucuruí, vai de Tucuruí até Anapu, de Anapu até Almerim, de Almerim até Laranjal do Jari, agora já no Amapá, e de Laranjal do Jari até Macapá, onde a gente tem essa subestação que pegou fogo. E vocês não têm a ideia do inferno que é quando esse tal desse leão arrebenta. Às vezes demora dias até a internet voltar. No, God!
verdade. Enfim, a partir de 2015, o União de Tucuruí integrou o Amapá ao Sistema Integrado Nacional de Produção e Transmissão de Energia, o SIN. E isso, obviamente, atraiu capital privado interessado em construir usinas hidrelétricas. Atualmente, a maior parte da produção elétrica do Amapá vai para outros estados através do SIN. Sim, o Amapá exporta energia desde 2015. E é um negócio que dá bilhão. Bilhão. Para ter uma ideia, a Alupar, dona da usina hidrelétrica de Ferreira Gomes, estimou seu lucro em 2019 em 890 milhões de reais. Então, para que fique bem claro nesse vídeo, se há problema de energia no Amapá, o problema não se dá por falta de conexão com outros estados do Brasil e nem por produção de energia elétrica. Em 2015, o Amapá produziu 2.380 gigawatts e consumiu apenas 1.058. Existem 4 usinas hidrelétricas instaladas no estado. Somente no rio Araguari, a gente tem 3 usinas. A hidrelétrica de Ferreira Gomes, a hidrelétrica da Cachoeira Caldeirão e a antiga usina da Cachoeira do Paredão, ou Coraci Nunes. Mas é importante mencionar que somente a última é da Eletronorte, uma empresa pública que também tem acionistas particulares. As demais são de capital totalmente privado. Uma delas, a EDP Energias de Portugal, originalmente portuguesa, conta com mais de 20% de ações de uma empresa da China. Ela é proprietária da usina Cachoeira Caldeirão, que causou danos ambientais extremos no município de Porto Grande e foi penalizada para poder fazer obras públicas para a comunidade. Além da Cachoeira Caldeirão, a EDP também possui a usina de Santo Antônio do Jari, lá em Laranjal do Jari, no sul do estado. Embora produzam energia renovável, a extrema agressividade, que é a construção de barragens hidrelétricas, causa danos incalculáveis ao meio ambiente e a comunidades tradicionais. O rio Araguari, por exemplo, era famoso por ser conhecido pelo fenômeno da pororoca, que é a produção de ondas a partir do encontro das águas oceânicas e das águas do rio. Mas desde 2015, o fenômeno não foi mais registrado. Enfim, daria pra gente fazer outro vídeo só falando sobre os impactos ambientais causados pela política energética. E em meio a tantas empresas privadas lucrando bilhões por ano, não deixa de ser irônico e sintomático que quem resolveu o problema, pelo menos parcial, do apagão no Amapá foi uma empresa pública, mesmo que não fosse da responsabilidade direta deles. Isso porque a Isolux não tinha corpo técnico suficiente, ou seja, gente qualificada em volume para poder resolver em curto prazo. Redução de custos, sabe como é? Sabe como é, né? Aí eu penso, e se não existisse a Eletronorte nem para amenizar a situação? A questão ilustra muito bem como a ideologia que relaciona diretamente privatização e eficiência não resiste a um sopro simples da realidade. O discurso neoliberal diz que deixar serviços e empresas públicas na mão da iniciativa privada vai melhorar tanto a administração como também a oferta de serviços e de produtos para a população em geral. Isso porque, de acordo com a tese ou a lei da oferta e da procura, essas empresas entrariam em concorrência em disputa por clientes, abaixando os preços ou melhorando a qualidade dos produtos e assim todo mundo sairia feliz, né? Acontece que a coisa é um pouco mais complexa do que essa fórmula. E no caso de setores estratégicos como a energia elétrica, essa fórmula tem pouca validade. Isso porque continua sendo o monopólio de uma empresa, que era algo que justamente os liberais, quando eles nasceram lá no século XVIII, eles estavam criticando. A empresa que ganha uma concessão, ela não tem concorrente. Não precisa ficar brigando por cliente, abaixando o preço. Ou você compra a energia dela, ou fica no escuro. Como toda empresa privada, o objetivo dela é o lucro e não atendimento às necessidades da população. Sem concorrência interessada em aumentar os seus lucros, o que ela pode fazer? Reduzir o número de funcionários, reduzir o salário ou prescindir qualificação técnica, que foi justamente o que aconteceu com o caso ali do apagão no Amapá. Quanto menos ela investir, mais ela vai lucrar. E aí, na hora que aparece uma crise, na hora que aparece um problema grave, quem que vem para consertar?
inclusive para salvar empresas endividadas. Por isso, essa noção de Estado mínimo é muito mais um cavalo de batalha ideológico, discursivo do neoliberalismo do que uma efetividade. Na obra Neoliberalismo, História e Implicações, o geógrafo americano David Harvey defende que a história do neoliberalismo é marcada por uma atuação do Estado para reanimar a economia de mercado e reverter a distribuição de riquezas para as classes mais altas. Por exemplo, gastando milhões construindo usinas hidrelétricas e depois dando de mão beijada para a iniciativa privada poder explorar e vender energia. Isto é, verbas públicas destinadas a grandes corporações que, por sua natureza, colocam o lucro acima de tudo. O Estado, portanto, com certeza tem uma boa dose de responsabilidade nisso, inclusive por não fiscalizar de maneira adequada essas concessões. Em relação à situação abaense, cabe agora verificar os possíveis erros, a possível negligência, as falhas do projeto da empresa Isolux. Mas aí, vocês acham que ela vai perder a concessão? Comenta aqui nos comentários. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas. Depois que a Samarco, empresa oriunda da privatização da Vale, fez aquilo lá, destruiu praticamente o Rio Doce, na tragédia de Brumadinho e de Mariana, e mesmo assim os proprietários saíram praticamente ilesos, a gente sabe muito bem como se dá essa relação entre Estado e capital. Então é isso, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e valeu, até a próxima. Um salve para os meus amigos no Amapá.